Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Novamente, uma lenda de Airá, tá bom? Fica assim. Olha, era uma vez um sábio sentado sozinho ao pé de uma fogueira. Ele pensava na vida e, como sempre, a sua imaginação o foi levando para os caminhos da explicação das coisas. Olhando bem para o fundo da labareda que bruxuleava, seu pensamento começou a se integrar em uma história perdida no tempo, em que este não governava o universo e as pessoas eram mais livres para contar suas aventuras. Existia uma cidade onde o rei era tão poderoso e iluminado que se acreditava que seu brilho nunca fosse se apagar. As cidades vizinhas prestavam-lhe homenagens e pagavam-lhe tributos. O seu povo era laborioso e mantinha a fama de ser orgulhoso e até mesmo, por que não, arrogante. O poderoso rei, como convinha a um comandante indicado pelas divindades, não podia fazer contato com a população, e todo aquele que olhasse diretamente para a sua figura era capaz de sofrer graves castigos. Dessa forma, o rei se habituara ao isolamento que o cargo lhe impunha e tornou-se uma pessoa altiva e quase inalcançável. Pelo menos era o que pensavam seus ministros e cortesãos. Na verdade, mesmo, ele saía toda noite disfarçado de serviçal do palácio e ia se sentar ao pé do fogo, como fazia a maioria da população. Para não correr o menor risco de ser reconhecido, usava o seu poder misterioso de filho do fogo. Entrava na fogueira, todo vestido de vermelho como brasa ardente, a que chamavam Xangô, e dela saía do outro lado transformado na figura de um lindo jovem, todo vestido de branco, que recebia o nome de Airá, o ser da luz. Sua transformação nunca fora notada por ninguém. Nas noites das escapadas, ele sempre acabava por se envolver em alguma aventura a que seu espírito irrequieto o levava. É preciso confessar que muitas delas tinham a ver com as mais belas mulheres, mesmo que fossem esposas de outros homens. Airá era um jovem belíssimo, hábil contador de histórias, e as mulheres sempre o procuravam. Ele, fogo que era, nunca se recusava. Em uma dessas noites, em que se encontrava livre dos deveres do cargo, Airá cavalgou ao encontro de uma bela mulher nas fronteiras do reino e passou com ela uma noite de longos afagos e demoradas juras, até que o amanhecer surgiu. Daí, para que não a consumisse com a brasa ardente do seu corpo, que já começava a aparecer, Xangô se cobriu com um manto vermelho, igual ao que era usado pelos seus guerreiros, e foi para o caminho de volta para o palácio. Pelo caminho, o poderoso e arrogante rei encontrou um velho todo alquebrado, roto, puxando pela mão as rédeas de um lindíssimo cavalo branco. Era algo inusitado, e o rei, já de volta aos deveres do cargo, mandou que investigassem quem era o velho e de quem era aquele cavalo que parecia caríssimo. Deixou ordens para que, se o incidente fosse o que estava parecendo ser um caso de roubo, o velho deveria ser encarcerado e deixado sem comer, até que confessasse a quem pertencia o cavalo. Alguns meses depois, o povo começou a se dar conta de que já deveria ter chovido
E do jeito que as coisas estavam caminhando, haveria seca naquele ano, com a provável falta na colheita e a fome se avizinhando. O rei e seus ministros começaram a procurar os motivos da inclemência do clima. O Arabá consultou Ifá e foi informado que havia sido cometida uma enorme injustiça no reino, que haviam prendido alguém sem culpa e por isso o tempo estava tão seco, que mandassem procurar nas prisões do reino a causa do infortúnio. Dessa forma, rapidamente descobriu-se que o velho encarcerado pelo roubo do cavalo era mesmo o que havia dito ser, Oxalá, um venerado ancião, considerado por todos como o pai e o rei da cidade vizinha de Elegibô, que resolvera vir visitar o reino de Xangô e fora preso como ladrão. Quando foi informado da história, o rei imediatamente se lembrou do velho do cavalo branco e caiu ao chão com o peso do seu erro. Ele havia cometido uma desastrosa injustiça. Pior do que isso, ele não poderia corrigir o que fizera sem expor à vergonha tudo o que representava seu cargo. Desse modo, ele se transformou mais uma vez em Airá, todo vestido de branco, e disfarçando com a modéstia do jovem a imponência de sua posição, foi até a prisão onde estava o velho, que todos consideravam o mensageiro da paz, e trouxe, carregado às costas, até o palácio. Lá ele se submeteu, juntamente com seu povo, aos castigos e expiações que seu ato impusera. O sábio, depois de entender as várias colorações das chamas que observou por tantas horas, encostou sua cabeça e adormeceu. Pela manhã, olhando para as cinzas que haviam sido vermelhas brasas ardentes e chamas branco-azuladas, entendeu o que elas significavam. Pegando uma de suas cabaças, ele as recolheu com cuidado e guardou-as para ensinar a seus discípulos que a única constância na vida é a mudança.